Olá, boa noite, amigos do Instituto Espírita de Educação. Meu nome é Gilmara Lima e hoje eu vou fazer a palestra para vocês sobre o tema A Mensagem de Jesus. E eu queria abrir essa palestra com uma questão do Livro dos Espíritos, a de número 625, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é bem clara e direta: Jesus. E com base nisso, o que temos? Jesus veio na Terra, ele encarnou para nos auxiliar, para trazer exemplos, para trazer não só exemplos de atitude, mas exemplos morais, exemplos de amor, para que a gente possa, dia após dia, gradualmente evoluir como pessoas e como espíritos. E todos esses ensinamentos foram tão sólidos que eles ultrapassaram os milhares e milhares de anos e inclusive se tornam extremamente atual até os dias de hoje. Toda essa compilação, se a gente for pegar todas as histórias dele, se a gente for ler todos os livros, acho que em resumo, basicamente, teremos a mensagem de Cristo que, para mim, é primordial, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Toda a mensagem dele se resume no amor. E que tipo de amor seria esse? Ele não é um amor simples que se resume numa definição de um dicionário, onde diz que o amor ele é só consanguíneo entre pessoas próximas, afetivas ou não consanguíneas. Mas isso vai muito além. A definição de amor, quando a gente fala do Mestre Jesus, ela compila todos os nossos sentimentos de melhor juntos. Então, quando a gente fala de amor, a gente vem falar sobre o respeito, sobre compreender o próximo, se colocar no lugar dele, estar ao lado dele, ter empatia. Empatia, eu acho que é até uma palavra que as pessoas estão utilizando muito no momento agora, e é algo muito importante. Porque nada mais é do que se colocar no lugar do outro. E às vezes, para a gente poder compreender melhor o que a pessoa está passando, a gente tem que parar, analisar e pensar: no lugar dela, eu faria diferente? Jesus ele nos trouxe vários exemplos através de parábolas, que se fôssemos entrar no mérito de cada uma, seria uma palestra de horas. Mas todas essas palavras, ela tem fundos morais muito importantes para nós. Então é importante estudarmos isso, é importante termos essa base para que a gente possa ter um norte, para que a gente cada dia mais buscar estudar a doutrina. É tudo um processo. Nada vai mudar do dia para a noite. Tudo é estudo. Já dizia Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Mas a pergunta é: você tem realmente de fato compreendido qual que é a mensagem de Jesus? Você consegue ter os seus estudos, acompanhar palestras, conversar com pessoas a respeito, e você consegue entender e compreender o que Jesus quis nos passar e aplicar isso no seu dia a dia? Porque sabemos que muitas vezes, às vezes a gente tem a oportunidade de escutar algo, de vivenciar algumas experiências, mas quanto de fato estamos aprendendo naquele momento? Quantas vezes estamos ali conscientes e não perdidos em nossos pensamentos com problemas ou com divagações? E isso é algo que eu gostaria de trazer hoje, porque precisamos começar a vivenciar e a aprender e colocar em prática essas lições de Jesus. Porque é através delas que vamos evoluir gradativamente. Mas vai falar assim: Gilmara, mas é difícil tentar corrigir nossas falhas, nossos erros. Sim, porque quando você começa o ensinamento do Cristo, você começa a perceber que você, antes de cobrar do outro, você precisa se melhorar. Você precisa estar bem consigo. Você precisa se reconhecer como ser humano, abençoado de estar tendo essa oportunidade dessa encarnação, onde muitos espíritos gostariam de estar ainda
aguardam um retorno para que eles possam passar por essa escola, porque sabemos que somente encarnados podemos ter as vivências de algumas experiências e sentimentos que na vida espiritual sabemos, temos ciência do que é, mas somente aqui a gente pode viver na íntegra toda essa percepção. Então, temos que ser gratos. Mas também é uma questão de exercício. A gente tem que pegar, começar a voltar para a gente. Começar a fazer um processo que é muito árduo e que muitas terapias, elas reforçam e trabalham essa parte nas pessoas. Encontre sua sombra. O que seria isso? Quais são suas mazelas? Quais são seus defeitos? Mas seja sincero consigo mesmo. Se olhe no espelho, reconheça-se. Eu tenho uma dificuldade de ser mais gentil com as pessoas. Eu tenho uma dificuldade de expressar meus sentimentos. Eu sou uma pessoa mais arrogante. Todo mundo, no fundo, quando para se olhar, para se observar, percebe que temos várias coisas a se melhorar no dia a dia. E como que a gente busca essa melhora? Através do estudo da doutrina. O Espiritismo, ele trouxe pra gente milhares e milhares de conteúdos, milhares de livros. A gente tem a base, que são os 5 livros do Allan Kardec, que traz pra gente muitos conhecimentos. Temos outros livros maravilhosos de outros autores, como Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que psicografou através dele livros maravilhosos, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz. Então, temos tanta base, mas a gente precisa ter disciplina para começar a querer nos melhorar. Porque pra gente, muitas vezes, quando a gente tem um relacionamento com um próximo, a gente só consegue nos tornar melhor e começar a ter uma convivência melhor quando a gente se melhora. Então, a gente tem que ter o hábito de buscar nos melhorar dia a dia. É difícil? Sim. Não é um trabalho fácil. Não é algo simples que vai acontecer do dia para a noite. E tem que existir muita questão do respeito com si próprio. Você tem que reconhecer suas falhas. Se você errar hoje, tudo bem. Amanhã é um novo dia. Chico já dizia, ninguém pode voltar ao passado e corrigir nossos erros. Mas todo dia a gente tem um novo começo e uma nova oportunidade. Então, todo dia você acorda, você tem uma folha em branco para você preencher, para você tornar nossas novas atitudes. Então, é um passo por vez, porque tudo é uma questão de hábito. Nada vai mudar do dia para a noite. Amanhã você não vai acordar perfeito. Você não vai acordar sendo a melhor pessoa do mundo. Isso não vai acontecer. Então, temos que ser realistas para que a gente não crie expectativas demais sobre a nossa questão evolutiva para também não nos frustrar. Então, temos que colocar objetivos claros e compreender que tudo vai levar um processo, que tudo vai levar uma questão de tempo, mas que esse esforço, tudo que você fazer, você só vai agregar mais valor para si próprio, porque você vai se tornar melhor. Você vai estar uma pessoa buscando um caminho melhor para ti. Automaticamente você começa a entrar mais em equilíbrio, porque você começa a se conectar mais com a espiritualidade. Você começa a compreender que o mundo, Deus, Jesus, os amigos espirituais, nossos mentores, estão aqui para nos ajudar. Mas que também temos nosso livre-arbítrio e que eles não vão interferir na nossa vida para nos ajudar, principalmente, se a gente não fizer a nossa parte e se a gente também não tiver o discernimento de saber parar, muitas vezes, e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso que me orientem, porque às vezes no dia a dia, a gente está tão corrido com o nosso trabalho, com a família, com nossas obrigações, que passam-se dias e dias e a gente mal parou 1 minuto para fazer uma prece. E uma prece, gente, isso é muito importante. Você não precisa parar, sentar, ficar 30, 40 minutos fazendo preces, falando palavras bonitas. Não, não é isso. Se você tem, às vezes, uma rotina muito acelerada, para um pouco, respira e conversa com Deus. Seja sincero, às vezes 5 minutos no dia faz toda a diferença, porque o que importa é a sua conexão mental com o divino. Isso faz toda a diferença. Então você tem que pegar esse hábito
de começar a se policiar. Estou perdendo o controle no meu dia. Respira, conecta. Os amigos espirituais vão sempre estar ali para nos ajudar, sempre. Então isso é uma coisa que a gente pode começar a fazer, são passos simples e que se adequam ao dia de qualquer pessoa, seja uma rotina mais tranquila ou uma rotina mais turbulenta. Então, às vezes, uma questão também de um jargão muito popular, que eu particularmente começo já a evitar, eu já não uso isso no meu dia a dia, mas tem muitas pessoas que têm o hábito de falar: mas nem Jesus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? Isso, na verdade, você está querendo arrumar uma justificativa para algo que não tem. Quando a gente usa isso, a gente está buscando desculpas para as nossas falhas, para os nossos erros, quando, na verdade, a gente tem que reconhecer eles. Jesus é um ser extremamente evoluído que passou pela Terra para nos trazer algo bom. Estamos ainda a uma boa distância desse nível de evolução espiritual que ele tem. Então, claro que ninguém vai acordar amanhã sendo ele, óbvio. Mas por que não seguir os exemplos dele e não colocar no nosso dia a dia e nos melhorarmos um pouquinho de cada vez? A gente tem essa oportunidade de estar aqui encarnado, com tantas oportunidades, com tantas coisas boas, então a gente tem que começar a parar de se auto-boicotar, de nos prejudicar, porque na verdade, às vezes a gente pega e fala: mas fulano, cicrano está me prejudicando, as coisas na minha vida não dão certo porque as coisas não fluem e as pessoas me desejando mal. Será que não é você mesmo que está fazendo isso com você, sem você perceber? Então, por isso que essa análise, esse retomar para si próprio, faz com que você comece a observar isso. Aí você fala: mas eu tenho boas atitudes, Gilmara. Tudo bem, mas seus pensamentos estão bons? Você está conectado com a espiritualidade? Você para o momento, você faz suas preces, você busca ter pensamentos otimistas. Você tem trabalhado a tua fé? Você acredita que existe um Deus maior que vai te ajudar, independente do problema que você vai passar? Isso é fé. E essa fé, ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser fortalecida e irrigada dia após dia. Porque é ela que nos mantém de pé, é ela que nos fortalece, é nela que nós temos que nos agarrar nos momentos difíceis. Porque vão ter momentos difíceis. Todos nós passamos por provas e expiações. E é nelas que muitas vezes nossa fé é provada. Porque às vezes nos momentos difíceis você tem que parar e enxergar que dele sempre vai sair algo bom. Sempre. Chico Xavier já dizia: não há nenhum mal que não prevaleça um bem. Só que às vezes quando a gente está no momento da turbulação, a gente não consegue enxergar isso. Mas conseguir enxergar, pelo menos ao menos quando essas ondas passarem, essa turbulência, já é um grande passo. Então a gente precisa se cobrar um pouco menos a perfeição e começar a trabalhar na nossa evolução. Não seremos perfeitos nessa encarnação, mas podemos lapidar dia após dia nossas atitudes, nossos pensamentos, buscar compreender mais a doutrina, buscar, quando se encontrar numa palestra no centro, estar lá verdadeiramente prestando atenção, buscando compreender: será que aquilo não foi para mim? Será que essa mensagem que eu recebi hoje não pode me tornar uma pessoa melhor? Tem um outro jargão popular que as pessoas falam: a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. E é muito raso pensar dessa maneira, porque você vai pensar que você vai viver uma vida inteira, passar por toda uma encarnação e você não vai aprender nada. Você vai simplesmente ficar focado nos seus objetivos materiais, em coisas frívolas e fúteis da vida. Como é que você pode evoluir? O que você pode fazer hoje da sua vida que pode te tornar melhor? Aí você fala: mas eu não tenho tempo. Talvez sua rotina seja realmente muito atribulada. A gente sabe que hoje cada vez as pessoas estão tendo mais atividades, mais coisas. Mas será que você não consegue parar um tempo na sua semana para você?
para você começar a se fazer umas autocríticas, talvez até no primeiro momento, quem sabe, fazer um trabalho voluntário, para você conseguir compreender o que é esse sentimento, a caridade, o amor ao próximo. Lembrando que a gente não pode cobrar das pessoas aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente está convivendo numa sociedade, é muito importante a gente entender e aprender a respeitar as limitações das outras pessoas. Muitas pessoas, aqui na Terra, todo mundo se encontra mais ou menos na mesma escala de grau evolutivo. Uns um pouco mais adiantados, outros um pouquinho passo mais para trás, mas basicamente estamos no mesmo nível de grau de evolução. Mas tem experiências que eu já vivenciei, que você ainda vai vivenciar. Então tem coisas que, para mim, isso já é normal. Para você ainda está naquela jornada, você ainda está aprendendo aquilo. Então a gente não pode cobrar do próximo aquilo que a gente ainda não aprendeu. E mesmo, mas a pessoa tem que entender. Não. A gente tem que ter mais empatia com as pessoas. A gente tem que ter mais paciência. O mundo está tão impaciente, está tão egoísta que os relacionamentos de hoje em dia, eles estão simplesmente ficando escassos. Porque ninguém mais tem a paciência de sentar com o próximo e querer auxiliar ele nos problemas deles. É muito mais fácil você ignorar. É muito mais fácil você virar as costas e sair andando. Mas às vezes o seu próximo só precisa do seu ouvido. Ele não precisa de nenhuma solução milagrosa. Ele só precisa de um amparo. E quantas vezes, até dentro da rotina da nossa família, dentro de casa mesmo, viramos as costas para quem tanto precisa da gente. Então isso é uma coisa que a gente precisa analisar no meu âmbito familiar. Como eu estou reagindo? Será que eu estou dando o meu melhor para as pessoas? Mas as pessoas sempre vão inventar desculpas. Mas eu não faço isso porque ele não reconhece. Tudo bem, mas faça a sua parte. Faça isso porque te faz bem. Não faça nada esperando algo em troca. Nunca. A gente tem que aprender a fazer as coisas por amor, por consideração, porque a gente acha que aquilo é o certo. Porque o certo, ele é sempre imprescindível. As pessoas costumam dizer, às vezes, entre o que é certo e o errado, sempre optar pelo certo. Mas como saber o que é o certo? Se pergunte. O que eu estou fazendo vai fazer mal para outra pessoa? Não. A minha decisão vai fazer mal para mim mesma? Não. Vou prejudicar qualquer outra pessoa envolvida nessa relação? Não. Então são perguntas que você tem que começar a se questionar. Porque às vezes no ímpeto, na nossa impulsividade de querer fazer algo, porque às vezes a gente deseja tanto algo pra gente e muitas vezes aquilo nem vai nos fazer bem. Então você tem que raciocinar. Você tem que começar a parar mais, voltar para si, equilíbrio e se questionar se as suas decisões são corretas. Então, como as pessoas dizem, tudo me é lícito, mas nem tudo me serve. E não é porque todos estão tendo uma atitude que você precisa ser como eles. Não. Seja diferente. No mundo onde as pessoas estão tão egoístas, estão tão vazias, seja amor, seja um exemplo, porque através do seu exemplo, através das suas atitudes, as pessoas ao nosso redor, as pessoas do nosso convívio, elas começam a perceber essa mudança na nossa dinâmica, começam a nos observar e muitas vezes isso traz na realidade do outro o questionamento se ele consegue, por que eu não? E aí isso vai virando um ciclo, uma corrente do bem, onde várias pessoas são afetadas por esse amor e a gente consegue trazer esses ensinamentos para um círculo muito maior de pessoas. Mas amanhã, a partir de amanhã eu vou virar um santo, vou virar a pessoa mais correta do mundo. Calma, um degrau de cada vez. Ninguém mudou nada do dia para a noite. Tudo demorou anos, tudo demorou tempo. Então a gente também não pode se exigir demais. Mas comece fazendo exercícios, buscando saber onde você pode melhorar,
buscando estudar mais, compreender mais as pessoas. Começar a colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, que foram tantos. O perdão, a paciência, se colocar no lugar do próximo, a fé. Gente, a fé é algo extremamente importante. A gente tem que começar a trabalhar mais a nossa fé. Acreditar e confiar. Aprender a não se desesperar nos momentos de dificuldades. Aprender a respirar fundo. Começar a raciocinalizar melhor as situações que nos acontecem, a observar a situação ao nosso redor. Isso vai com que a gente vai criando uma calmaria dentro da gente, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, a gente consegue auxiliar mais o próximo. Porque para a gente poder amar o próximo, a gente precisa se amar, a gente precisa se reconhecer e gostar da gente. Então o pessoal fala assim, a gente atrai os opostos. Não, a gente atrai os iguais. Essa que é a verdade. Então a gente precisa começar a se melhorar e observar o espaço ao nosso redor para saber o que eu posso fazer de melhor hoje pelo meu próximo, na minha vida, pela minha família, pelos meus filhos, por todos. Então não adianta só a gente pegar e falar assim, mas eu sei, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal pra ninguém, Gilmar, eu tô ótimo, a vida tá bem. Tá, mas não fazer nada é uma ausência de algo. Então você precisa ver o que você está fazendo da sua vida. Será que talvez tentar arrumar um tempo para fazer um trabalho voluntário? E não precisa ser necessariamente no centro que você frequenta, mas tem tantas oportunidades. Quando você se envolve e começa a procurar, você vai descobrir que perto da sua residência tem, que no seu trabalho tem. E você não precisa, às vezes, dispor de um tempo enorme na sua semana, 1 hora por dia. Seja ajudar a preparar uma comida para as pessoas carentes, seja ler para as crianças, ajudar em asilos. Tantas pessoas precisam da gente. E se você talvez realmente não consiga fazer isso, tenta ajudar as pessoas do seu convívio. Será que às vezes uma pessoa próxima de você não precisa de algo que você pode oferecer? Será que você não é qualificado o suficiente dentro às vezes da sua profissão, da escolha de vida que você teve, para dispor do seu conhecimento para ajudar terceiros? Isso vai te trazer uma gratificação sem fim. Porque somente quando a gente para auxiliar o próximo, a gente consegue entender o verdadeiro significado do amor. Quando você se preocupa mais com o outro do que com seus próprios sentimentos. A retribuição, o carinho, a sensação de bem-estar que isso traz é inigualável. E a gente começa a colocar em prática um pouquinho da mensagem do Cristo. Amor, amai ao próximo como a ti mesmo. Se todo mundo na humanidade começar a fazer isso, a vida vai se tornar melhor. As pessoas vão se tornar melhores. Então tudo é uma jornada. Tudo é um processo. Então, irmãos, vamos começar a pensar nisso. Vamos começar a nos interiorizar mais, a refletir mais, começar a nos conectar mais com Deus, pegar os seus livros, começar a estudar. Deixa um livro preferido que você tenha, o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa ele na cabeceira da sua cama, à noite, antes de dormir, leia. Ele fala com a gente, ele sempre tem uma resposta às vezes para as nossas dúvidas. Abra o acaso, faça uma prece. A vida, estamos aqui para ser felizes. Se equivoca quem acredita que estamos aqui para passar apenas por provas, expiações e que nunca vamos ser felizes. Mas essa felicidade, ela não vai brotar na sua vida simples assim. Ela não vai simplesmente, eu acordei feliz, sou uma pessoa feliz. Não, ela é um trabalho. Ela é algo que você vai lapidando, que você vai trabalhando dia após dia, semente por semente. É como aquela parábola do semeador. Você vai semear. Você vai pegar e vai começar a conquistar isso. E quando você vê, o tempo vai passar e vai se tornar sua realidade.
e vai se tornar tão fácil algumas atitudes suas, que você vai olhar para suas mazelas do passado e você vai simplesmente ver que você se desfez de todas. É simples. Simples assim. Outra coisa que a gente precisa parar de deixar é de ser vítima do mundo. Gente, não somos vítimas. Somos os atores principais de nossa própria vida. Quando eu era mais jovem, eu tinha o hábito, antes de conhecer a doutrina espírita, eu achava que Deus era um carrasco, que Jesus também estava sempre ali me vigiando, pronto para me castigarem sobre qualquer coisa errada que eu fizesse. E era muito difícil, porque eu vim de família protestante, então eu tinha toda a base evangélica e eu queria seguir aquilo, mas eu sempre achava que eu estava fazendo algo errado, porque eu sentia que as minhas escolhas não estavam de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, então eu achava que tudo que acontecia era um castigo. Era algo negativo que vinha dos céus na minha cabeça. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, eu comecei a perceber que eu não era vítima, que na verdade muitas das coisas que aconteciam negativamente comigo eram consequências das minhas próprias escolhas. Que eu, por hábito, que a maioria das pessoas fazem isso, transferia a responsabilidade para o outro. Porque, pessoal, é muito mais fácil eu transferir a minha responsabilidade das minhas ações e culpar o próximo. Ah, minha vida não dá certo por causa dos meus pais, por causa dos meus irmãos, por causa dos meus amigos. Mas e quando você tem que olhar e falar assim, ela não tá dando certo por minha própria culpa, pelas minhas escolhas? Gente, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não adianta a gente plantar melancia e querer colher laranja. Não dá. Todas as escolhas que a gente faz terá uma consequência. Então você vai falar assim, mas como é que você conseguiu entender isso? Foi difícil na época, eu era bem mais jovem. Então eu comecei a olhar e comecei a me observar e comecei a fazer esses exercícios que eu indiquei para vocês, de começar a me analisar. Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado, que algumas coisas não estão de acordo da maneira que eu quero? E comecei a perceber que as coisas que muitas vezes eu julgava correta não eram, porque elas não estavam de conforme a doutrina de Jesus, elas não estavam de acordo com os conformes corretos que a gente se espera. E isso foi um trabalho que eu fui fazendo gradualmente, estudando cada vez mais a doutrina, foi quando eu percebi, eu sou a autora principal da minha vida. E a gente precisa assumir esse papel, gente. A gente precisa ser responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, principalmente pelos nossos pensamentos, porque eles têm muito poder. Tudo que a gente pensa transmuta no universo. Então a gente precisa vigiar e orar. A gente precisa vigiar nossos pensamentos, vigiar tudo que a gente faz, para que a gente se torne o ator principal, comandante, e que assim, devagar, dia após dia, a gente possa se melhorar, mas sempre com base na doutrina do Mestre Jesus. Então, é importante a gente começar a olhar para a gente tentar se tornar melhor. Comece esse trabalho dentro da sua família, verifica como é que você tem a sua postura no seu trabalho, verifica se às vezes as coisas não estão dando certo, tenta enxergar aonde está essa lacuna aberta que você pode melhorar com uma atitude melhor. Porque o otimismo, a fé, a boa vontade, ela muda tudo. E tudo na vida não precisa ser difícil, gente. Se você tiver um bom ânimo, uma coragem, tudo vai se tornar extremamente fácil. Porque a vida está aqui para a gente ser vivida, para a gente ter experiências maravilhosas de alegrias e felicidades. Só que a gente tem que estar aberto para isso. A gente tem que estar pronto para receber todos esses momentos e para receber todas as bênçãos que a gente merece. Porque estamos aqui também para isso. Mas temos que estar aberto. Temos que dar a oportunidade do universo nos oferecer isso. E para isso, temos que estar conectado com o divino, com o nosso Deus, Jesus, com todos. Sempre buscando ajuda. Na dúvida, uma prece. Se conecta com o mentor. Fique bem. Equilíbrio. Começo vai ser um pouco difícil, buloso. É uma rotina. Você vai conseguir. Na dúvida,
Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abra, vai ter sempre uma mensagem para te acalmar, sempre algo que vai te consolar. Uma palavra vai sempre vir. E não só assim, mas comece a observar ao seu redor, porque toda vez que a gente pede amparo e ajuda, Deus fala conosco. Às vezes pode não ser da melhor maneira que a gente espera, mas sempre vem uma mensagem, porque Ele sempre está disposto a nos ajudar e a nos auxiliar. Bom, eu espero que essa mensagem de alguma forma consiga tocar o coração de vocês, que vocês consigam melhorar-se, que consigam se ajudar e que tudo se torne melhor a partir de agora. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e que o Mestre Senhor nos abençoe nesse momento e que possamos retornar na próxima semana com muita luz. Uma boa semana a todos, que assim seja, graças a Deus.